Bom dia, colegas. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos mais uma formação voltada à educação especial, trazendo um palestrante do Instituto ITARD, onde muitos já devem ter feito alguns cursos, né, junto a esse instituto. Lembrando vocês assim, ó, que o link da presença vai estar disponibilizado no chat um pouquinho antes de terminar a palestra do Leandro, tá? E procurem acessar o link, confirmar a presença e também fazer a avaliação, que ela é bem importante para nos dar um feedback de como foram as oficinas, né? Para a gente começar a pensar nessas trilhas pedagógicas que irão acontecer durante o ano. Lembrando também que todas essas oficinas, essas palestras estão sendo gravadas e todas serão disponibilizadas no YouTube da SME, aonde quem não assistiu, né, quem não pôde assistir, porque agora, nesse momento, está tendo mais de 8 oficinas junto, no mesmo tempo. Então, quem não pôde assistir uma, pode assistir em outro momento. Também para relembrar alguns assuntos que vocês acham pertinente e relembrar depois no dia a dia lá de vocês na escola, né? E até fica como um material para vocês de estudo, material que vocês possam também trabalhar com os professores, com os alunos de vocês, ok? Então, de antemão, nós temos hoje o Leandro Bezerra, tá? Acredito que muitos de vocês já conhecem. O Leandro é graduado em Ciências da Computação, pós-graduado em Diversidade e Inclusão Social, tem experiência em desenvolvimento de sistemas em diferentes linguagens e programação. Atualmente, ele trabalha como professor dos cursos de extensão universitária e pós-graduação na área da educação inclusiva, relacionados à informática acessível, tecnologias acessíveis e novas estratégias pedagógicas para alunos com deficiência. Autor do e-book Como Adaptar Atividades para Alunos com Deficiência. E também é fundador e proprietário do Instituto ITARD. Então, hoje trazemos para vocês, para finalizar, né, a nossa formação voltada à educação especial, o Leandro, que tem toda essa bagagem teórica, mas também possui essa bagagem prática, porque presta assessoria a empresas, presta assessoria a professores, a colégios, enfim. Com vocês, então, já passo a palavra de imediato, é 1 horinha só, então vamos aproveitar o que o Leandro tem para nos passar, e logo após, vamos fazer as perguntas, né? Então, esse é o momento de nós tirarmos as dúvidas, de nós esclarecermos pontos que nós estamos trabalhando com nossos alunos, que muitas vezes a gente não consegue, que não dá certo, ou até mesmo, né, rever aqueles pontos positivos que sim, que estamos no caminho certo e que podemos e devemos continuar, ok? Então, com vocês, Leandro. Obrigado, Simone. Obrigado a presença de todo mundo. Eu agradeço a iniciativa de vocês. Eu estava olhando ali o cronograma, palestras maravilhosas, temas maravilhosos. E vamos lá, que o nosso tempo corrido. Deixa eu botar meu slide aqui na tela. Não, aqui não, peraí. Janela. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Sim, sim. Ok, obrigado. Bom, gente, vou falar com vocês sobre atividades para alunos com deficiência no ensino híbrido. Na verdade, esse é um tema extremamente extenso e existem várias formas de criar atividades, mas a gente vai ter que escolher uma coisa para falar, não vai ter jeito. Eu escolhi uma que eu considero extremamente importante e eu vou mostrar uma técnica para adaptar atividades para vocês no ensino híbrido, nesse momento que a gente está vivendo. Gostaria de novamente agradecer aí a iniciativa da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação Especial. Obrigado pela Simone também. Vamos lá. Bom, quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou do Instituto ITARD. Eu ajudo professores a adaptarem atividades para alunos com deficiência, né, e ver um aluno aprender, que é o que o professor quer. O professor, ele está ali para ensinar, para ver o aluno aprender, ele quer ver o aluno aprender, né? E independente da deficiência, e aqui que é a grande barreira que muitos profissionais encontram, né? Diante de um quadro, diante de uma situação que parece que não tem jeito,
Mas é isso que a gente vai ver aqui. Será que realmente não tem jeito? Será que realmente esse aluno ele não vai conseguir aprender? E quando a gente fala ver o aluno aprender, independente da deficiência, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas não é. Eu convido vocês a ouvir um minuto alguns professores, algumas professoras que, através de algumas técnicas, conseguiram ver os seus alunos aprenderem. Consegui, aprendi a fazer as adaptações necessárias. Hoje não tenho dificuldade para fazer adaptação nenhuma. E uma nova forma, né, de adaptar as atividades. Foi possível fazer uma análise das crianças, foi possível eu mensurar aonde ela estava se desenvolvendo. Ele veio fortalecer a nossa prática pedagógica na sala de aula e das pessoas que trabalham com crianças mesmo, com deficiência, com adolescente. Novas adaptações, novas estratégias, novas atividades, outro pensamento. Em pouco tempo a gente pode ter resultado efetivo e rumo ao sucesso. Nos ajudam muito a entender e procurar trabalhar com os alunos de uma forma mais dinâmica e mais simples. Trabalhar diferenciado, a fazer uma atividade diferenciada. Eu pude aprender a adaptar as atividades para os meus alunos de acordo com sua deficiência, de acordo com suas limitações. Fez o meu diferencial na área da educação especial. Tudo aquilo que eu tinha dificuldade, hoje eu já não tenho mais. Dificuldade de fazer live, de adaptar material. Trabalho com crianças especiais, sou professora da APAES, sou pedagoga. Foi instrumentalizar o que eu já tenho de conhecimento. E eu fico agora mais tranquila na hora de trabalhar com meus alunos, na hora de desenvolver atividades com eles, saber que nível eles estão, o que eles precisam. Vai lhe ajudar muito na hora de adaptar as atividades para seus alunos. Novos caminhos para poder ajudar as crianças que têm dificuldade. O nosso objetivo, né, quanto educador, é ver o aluno aprender. Desculpa, gente. Deixa eu tirar isso aqui do toque. Ver o aluno aprender. Porque todos podem aprender. É uma fala que a gente fala repetidas vezes aqui no Instituto de Tarde. Todos podem aprender. A partir do momento que a gente entende que toda pessoa ela pode sim aprender, uma série de possibilidades, uma série de portas se abre. Porque quando a gente olha para o aluno e não percebe algum potencial nele, alguma potencialidade, alguma habilidade, algum conhecimento para que a gente possa iniciar a associação com o que ele já sabe, associar com o novo, com o que ele está aprendendo ainda, com o que ele está desenvolvendo, quando a gente não vê no aluno algum potencial, realmente a gente só encontra portas fechadas diante da gente. Mas a partir do momento que a gente entende que aquele cérebro que está ali, aquela pessoa, ele tem propriedades que permitem ele aprender, apesar do diagnóstico, apesar da deficiência, apesar de tudo, basta que a gente encontre a maneira certa de estimular aquele aluno, aí sim uma série de portas se abre. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Que maneiras são essas de estimular esse aluno para que, de fato, ele aprenda? Porque ele não está ali na escola só para socializar, ele não está ali na escola só para interagir socialmente, ele está ali para, de fato, aprender conteúdos importantes que ele vai levar para a vida dele. Né? E quando o tempo passa 1 ano, passa 2, passa 3 anos, passa 10 anos, o aluno está ali na escola e o tempo de escola dele está acabando, e a gente percebe que ele não está aprendendo coisas fundamentais que ele vai precisar levar para a vida dele, para viver com autonomia, com independência, a gente percebe, então, que talvez esse tempo não foi tão bem aproveitado assim. Talvez outros estímulos deveriam ter sido entregues para esse aluno, mas que não foram. E o que eu quero contar aqui para você é uma boa notícia. É que não importa a idade atual do seu aluno, não importa o diagnóstico, todas as pessoas, elas podem sim aprender. E são 4 perguntas que a gente pode fazer, que a gente vai fazer aqui ao longo desse encontro rápido,
para conversar, porque eu quero mostrar para você uma técnica para adaptar a atividade. Mas a primeira pergunta é: o que o meu aluno pode fazer? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer para a gente. O que o meu aluno pode fazer? O que ele consegue fazer? O que ele pode fazer? O que ele sabe? O que ele já conhece do mundo? O que ele já conhece da matéria que eu leciono? O que ele já conhece desse conteúdo aqui que eu vou ensinar para ele? E como que a gente descobre o que o nosso aluno já sabe? Como a gente descobre o que o nosso aluno já conhece? Por que é necessário fazer essa pergunta? Porque não adianta eu querer: meu aluno chegou hoje, está matriculado, primeiro contato com ele. Eu vou ensinar isso aqui para ele. É isso aqui que eu vou ensinar. Nem conheci o meu aluno ainda, mas eu vou ensinar isso aqui para ele. Mas será que isso aqui vai fazer sentido para ele? Será que ele vai conseguir fazer alguma associação disso aqui que eu estou ensinando com o conhecimento que ele já tem? Se ele não conseguir fazer essa associação, o aprendizado não acontece. O aluno precisa associar o conteúdo novo com alguma coisa que ele já sabe, alguma bagagem que ele já tem. E quando a gente pega um conteúdo que está muito além do que o nosso aluno já conhece hoje, já tem de informação, o aprendizado não acontece. O aluno acha aquilo ali estranho, ou não dá atenção, ou simplesmente não aprende. E a gente insiste no conteúdo, naquele conteúdo novo, das formas mais variadas possíveis e de formas maravilhosas, cheias de carinho, cheias de amor, né? A gente cria aquele material bonito, cria aquele recurso, gasta tempo, gasta até mesmo recursos pessoais, financeiros, para criar materiais, para criar aulas maravilhosas, para criar recursos maravilhosos. Só que, o que o meu aluno já pode fazer hoje? Será que isso daqui que eu estou criando, o meu aluno consegue associar com alguma coisa que ele já conhece? Como que eu resolvo essa pergunta? Olha, quando eu falo que todos podem aprender, eu não estou falando de mim mesmo, tá? Isso já tem tempo. O Vygotsky escreveu isso lá em 1930. Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental. Isso o Vygotsky disse há muito tempo atrás, quando a gente não tinha como provar o que ele estava falando. Mas, agora estamos em 2021, né? A tecnologia está aí bombando, e agora a gente já tem como provar o que o Vygotsky estava falando. O treino mental tem o poder de mudar a estrutura física do cérebro. Hoje a gente consegue ver dentro do cérebro das pessoas e percebe que a estrutura física do cérebro pode ser alterada. Eu estou falando aqui de neuroplasticidade e neurogênese. E quem disse isso foi um professor de neurologia lá de Harvard. Porque ele tem recursos, tem equipamentos para provar isso cientificamente. Então, há muito tempo já se fala que todos podem aprender. Há muito tempo já se fala. Vygotsky conseguiu, ele fez trabalhos com crianças com deficiência. As crianças aprenderam. Depois do Vygotsky, teve o Feuerstein, que seguiu ele por muito tempo, o trabalho dele, e teve resultados inacreditáveis. Tem alguns vídeos do Feuerstein no YouTube, de pessoas dando depoimento, pessoas que perderam parte do cérebro e, através de estímulos certos, conseguiram recuperar ali várias funções e ter uma vida normal depois. São vídeos maravilhosos. E isso funciona para os nossos alunos também. O que a gente está procurando aqui são os estímulos que nós vamos entregar para o nosso aluno. E esses estímulos que nós vamos entregar para o nosso aluno vão fazer a diferença na vida dele. Vão levar ele de um estágio de desenvolvimento para um outro estágio de desenvolvimento. Mas a grande questão é: que estímulos são esses? Para entregar os estímulos certos, a gente precisa saber o que o aluno já sabe. Eu vi aqui no cronograma de vocês que vocês tiveram algum encontro sobre avaliação diagnóstica. Não sei se todo mundo participou, mas, olha, é justamente disso aqui que eu quero falar com vocês. O que o meu aluno já sabe faz toda a diferença saber responder essa pergunta, que aí eu vou identificar que estímulo que eu vou entregar para o meu aluno.
que é entregar o estímulo certo faz ele aprender, a gente já entendeu isso. Porém, como eu encontro esse estímulo? Sabendo que o meu aluno já sabe, é o primeiro passo. Olha, erros comuns que acontecem quando a gente não consegue responder o que o meu aluno já sabe. Ensinar o nome dos países para um aluno que não sabe o nome da rua que mora. Isso aqui é só para você entender. Poxa, como é que eu vou saber o nome dos países do mundo se eu não sei nem o nome da minha rua? Faz sentido? Não faz. Mas isso aqui é clássico, né? Para a gente entender que uma coisa depende da outra. Primeiro, eu construo o desenvolvimento, uma escadinha, e vou um degrauzinho de cada vez. Para me exigir que o meu aluno saiba o nome dos países do mundo, a localização deles, dos continentes, a divisão política ali das fronteiras, eu preciso que ele entenda, né, onde ele mora, a rua, o bairro, a cidade. E aí a gente vai ampliando aí o nível de conhecimento do aluno sobre o planeta. Isso faz sentido. Só que nem sempre esse tipo de pensamento é aplicado para tudo. Por exemplo, olha aqui embaixo. Trabalhar a alfabetização com um aluno que não sabe se comunicar. Isso aqui é um exemplo dentro da área de linguagem, da área de socialização. Né? Porque o nosso desenvolvimento ele é global. Né? Não é quando a gente não estimula só uma área do desenvolvimento esperando que o aluno evolua nas outras. A gente estimula todas as áreas do desenvolvimento ao mesmo tempo. E muitos pesquisadores mapeiam as áreas de diferentes formas, né? Mas eu gosto de simplificar em 5, baseado no inventário Portas. Não vou falar aqui vocês do inventário Portas, porque não vai dar tempo. Mas o que é o inventário Portas? Ele mapeia o desenvolvimento infantil em 5 áreas: linguagem, cognição, desenvolvimento motor, socialização e autocuidados. Dentro da área de linguagem e da área de socialização, a gente trabalha, a pessoa desenvolve a comunicação. E a comunicação, ela é extremamente importante para a alfabetização. E no inventário Portas, ele é como se fosse uma régua, sabe? Tem lá do 0 até a alfabetização. Tudo que precisa ser desenvolvido na pessoa para que ela chegue no momento da alfabetização. E no meio desse caminho aí, dentro da área de linguagem e socialização, tem o quê? Tem a comunicação. Primeiro ele aprende a se comunicar, porque aí depois as palavras vão fazer sentido escritas. Primeiro a palavra precisa fazer sentido dentro da mente dele e na interação com outras pessoas. Isso aqui é um caso específico da alfabetização. Só que, quando o nosso aluno chega e a gente não sabe muito bem o que aquele aluno já sabe. Será que esse aluno já sabe se comunicar? Será que ele não sabe? Eu vou começar a alfabetizar ou não vou? O que eu vou ensinar para esse aluno se ele não sabe se comunicar? Olha só, olha o desafio. Como é que a gente vai saber? O aluno, não adianta perguntar para ele que ele não vai responder. É a avaliação diagnóstica. Só que a avaliação diagnóstica, ela tem 2 momentos. Tem um momento pré-acadêmico e um momento acadêmico. Essa primeira pergunta que eu fiz aqui, por exemplo, ensinar o nome dos países para um aluno que não sabe o nome da rua que mora, como é que a gente resolve isso? A gente entrega uma folha para o aluno, ou então a gente pergunta para o aluno se ele sabe onde é a rua que ele mora. Resolvi ali o meu problema. Você sabe que rua que você mora? Você sabe o nome da sua cidade? Sabe o nome do seu país? Eu vou fazendo perguntas, eu vou fazendo ali, de forma ali informal mesmo, uma avaliação diagnóstica com esse aluno, para entender o que ele já sabe sobre geografia, por exemplo. Você sabe o que são mapas? Eu vou fazendo perguntas, não é? Mas aqui, nesse caso aqui de baixo, é diferente. Nesse caso aqui de baixo é diferente. Esse caso aqui de cima funciona muito bem para todos os alunos. Todos os alunos. Esse caso aqui de baixo é para os nossos alunos com atraso no desenvolvimento. Os nossos alunos com deficiência. Os nossos alunos que a gente não sabe se ele desenvolveu tudo o que ele já tinha para desenvolver nesses anos de vida que ele já tem. Ele pode ter 8 anos, pode ter 5, pode ter 15, mas ele pode não ter desenvolvido tudo o que ele tinha para desenvolver. Tudo que o Piaget lá pensou do desenvolvimento, das fases. Tudo o que foi pensado nos marcos da infância. Engatinhar, primeira palavra,
se alimentar sozinho, por vários e vários motivos diferentes, esse aluno talvez não tenha alcançado todos os marcos da infância que ele precisava ter alcançado. E quando a gente começa a alfabetizar uma criança, a gente começa lá com uns 7 anos, não é? 6, 7 anos. Por quê? Porque essa criança ela já alcançou vários marcos do desenvolvimento. E aí ela está apta, desenvolvida, para iniciar uma forma bem abstrata de comunicação, que é a leitura e a escrita, né? Que é diferente da comunicação verbal, totalmente, para aquela criança. E aí ela está apta. Só que o nosso aluno com deficiência, talvez ele não esteja apto ainda. Talvez algumas lacunas do desenvolvimento dele não tenham sido preenchidas. E é aí que uma avaliação pré-acadêmica se faz necessária. Faz-se necessário avaliar esse aluno dentro das possibilidades físicas e sensoriais dele. O que ele não alcançou? O que ele ainda está desenvolvendo? Aí, quando a gente identifica dentro do pré-acadêmico desse aluno, dentro os marcos de desenvolvimento que ele ainda não alcançou, a gente consegue pensar nos estímulos certos que nós vamos entregar para esse aluno, nas atividades certas que nós vamos criar para ele. Igual naquela situação. Poxa, se ele não está se comunicando, como é que eu vou alfabetizar? Primeiro eu vou estimular o quê, então? Primeiro eu vou estimular a comunicação. E de que forma que eu vou estimular a comunicação? Isso é só um exemplo, tá? Através de recursos de comunicação alternativa. Por exemplo, através de recursos de comunicação ampliada. Por exemplo, não sei, vai depender da pessoa, vai depender dos recursos que você tem, vai depender de cada aluno. Mas o importante é entender que não importa a deficiência, não importa o diagnóstico, não importa as limitações físicas e sensoriais do aluno. Os marcos de desenvolvimento esperados para preparar esse aluno para a vida acadêmica, para a vida da escola, para o currículo escolar, os marcos de desenvolvimento esperados para isso são os mesmos. E o aluno ele pode sim alcançá-los dentro das suas possibilidades. Por exemplo, se o meu aluno, Leandro, o meu aluno ele não aprendeu a andar, ele não vai engatinhar porque ele tem uma limitação física. É impossível para ele atingir esse marco de desenvolvimento. Tudo bem, esse marco do desenvolvimento, eu entendo sim que é impossível, porque realmente ele tem uma limitação física, ele não vai conseguir sair correndo. Mas existem outros marcos de desenvolvimento que ele pode alcançar. E é essa sensibilidade, essa percepção que a gente precisa ter em relação ao nosso aluno. A gente pega ali, por exemplo, um inventário Portas que mapeia marcos do desenvolvimento de maneira bem específica. E aí a gente consegue entender que momento o nosso aluno está, dentro das potencialidades dele, dentro do que ele consegue fazer hoje. O que eu posso estimular aqui? E aí a gente entende que tipo de atividade a gente vai entregar para o nosso aluno para fazer ele, de fato, aprender de acordo com o momento atual da vida dele. E aí a gente consegue responder a terceira pergunta. O que eu vou ensinar? Na verdade, o que não, né? O que eu vou ensinar a gente já conseguiu descobrir. Por quê? Através de uma avaliação diagnóstica a gente descobre que nível que o nosso aluno está hoje e o próximo passo dele, que seria o estado atual dele e o próximo estágio dele, o próximo degrauzinho da escada. Isso a gente descobre avaliando o nosso aluno. E agora, como que eu vou ensinar isso? Leandro, eu entendi que eu preciso estimular a comunicação. Como que eu vou estimular a comunicação? Leandro, eu entendi que eu preciso estimular os autocuidados do meu aluno. Eu preciso estimular a independência para ele ir no banheiro sozinho, porque é possível. Eu entendi que ele pode fazer, só não sabe ainda. Como que eu vou estimular isso? Leandro, eu entendi que eu posso estimular o meu aluno a calçar o próprio sapato, porque ele pode fazer isso sozinho. Mas ele não faz ainda, não aprendeu. Olha só, tem uma linha tênue aí. O que ele pode fazer, mas não aprendeu, e o que ele não pode fazer porque não tem como mesmo fisicamente, né? São duas coisas. Mas geralmente, o nosso aluno pode fazer muitas coisas, só que ele ainda não aprendeu. Geralmente ele só não aprendeu, tá? Independente da deficiência, independente das limitações dele, ele pode fazer muitas coisas, ele só ainda não aprendeu como ainda. E esse é o nosso papel aqui, né? Ajudar o nosso aluno a aprender. Fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento. O papel do educador. Mediar
entre o aluno e o conhecimento. Como que eu vou ensinar esse aluno, então, Leandro? Eu entendi que nível ele está, eu entendi qual é o próximo degrauzinho, eu já está claro para mim agora que eu preciso estimular isso, porque eu fiz a avaliação diagnóstica educacional desse aluno, fiz a pré-acadêmica e fiz a acadêmica, enfim, entendi que nível que o meu aluno está dentro do currículo escolar, entendi que nível que o meu aluno está dentro dos marcos do desenvolvimento dele. E agora, como que eu vou estimular isso? De que forma? E aí que entram as atividades adaptadas. Talvez a gente não esteja entregando esses estímulos da maneira certa. Percebe que só entregar estímulo não resolve. Entregar estímulo da maneira certa, só que o estímulo errado, fora da zona de desenvolvimento desse aluno, também não resolve. E o estímulo precisa ser da maneira certa para essa pessoa em específico, para estimular essa mente em específico, de acordo com as possibilidades desse aluno. E existem várias técnicas para adaptar a atividade. São muitas técnicas. O nosso tempo aqui é corrido, já está quase acabando. E eu quero mostrar aqui para você uma técnica maravilhosa que se chama leitura fácil. Olha essa atividade aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas câmeras. Não sei se vocês vão conseguir ler a atividade, mas eu vou ler aquilo rapidamente, tá? Essa aqui é uma atividade que normalmente a gente entrega para as crianças. Então, tudo bem, não tem nada de errado, tá? Atividade de língua portuguesa, os dois amigos. Aí tem uma piada. Essa aqui é uma piada que estou colocando assim. 2 amigos apaixonados por futebol combinaram que quando um deles morresse, voltaria à Terra para falar se lá em cima tem futebol. E aí vai desenrolando a história e tem alguns verbos marcados, sublinhados. E lá embaixo tem uma questão número 1, tá? Observe os verbos destacados e assinale em que tempo eles estão, passado, presente e futuro. Aí depois tem, número 2, em seu caderno, reescreva o texto, passando os verbos para o presente. Número 3, complete as frases usando os verbos que estão entre parênteses. E aí tem Marina e Sérgio, ontem, espacinho, de patins. Aí tem entre parênteses do lado, andaram, andarão. Aí vai, letra B, letra C, letra D. Tem o número 4 lá. Tá tudo bem, é uma atividade, tá tudo bem. As crianças fazem, as crianças acertam e seguem a vida. Só que, se eu identifiquei que o meu aluno, por exemplo, ele está no momento de aprender isso aqui, é esse aqui o conteúdo que eu vou passar para ele, tá tudo bem, não tem problema. Esse é o momento do meu aluno, eu fiz a avaliação e identifiquei que esse é o momento dele. É isso que ele precisa aprender agora, está dentro do esperado para o desenvolvimento dele. A gente já fez a avaliação, já estimulou, ele já chegou nessa aula aqui de português. Ele chegou agora nessa aula aqui de português, de tempo verbal. Então, tá tudo bem. Vamos entregar essa atividade para o aluno, então. Mas a gente entrega o estímulo. Eu estou entregando o estímulo. É esse conteúdo que eu preciso estimular. Vou entregar. Só que eu entrego de uma forma que talvez o meu aluno não consiga entender. E é aí que está a adaptação. Ele precisa desse conteúdo, está dentro do esperado para ele agora, porém ele não consegue nem ler o que está escrito na folha. Ele não se concentra, ele não entende as palavras, ele troca uma palavra pela outra, ele se perde na leitura, ele não acha onde quer para marcar a resposta, ele marca no lugar errado. Mas é porque ele não sabe, então, Leandro? Não. Não é porque ele não sabe. É porque a atividade não foi adaptada. Vamos olhar um exemplo aqui de adaptação dessa atividade, utilizando uma técnica chamada leitura fácil. Olha só. Aqui está uma atividade sem adaptação de um lado e a outra do outro. O que aconteceu nessa atividade aqui do lado? É visível, né? Ela, na primeira, tem um excesso de informação, está sem contraste. Nada nessa folha salta aos olhos, na primeira atividade, na original. Na segunda, foi aplicado uma técnica, minimalismo, dentro de leitura fácil. Minimalismo, contraste, segunda técnica. E alinhamento. O que é isso, Leandro? O que é minimalismo? Minimalismo é educador inclusivo, atendimento educacional especializado, não economiza papel. Isso é aplicar o minimalismo. Como assim não economiza papel? A gente, às vezes, tem a mania de tentar colocar o máximo possível de informação na folha para economizar o papel,
para entregar menos papel para o aluno. Só que isso não ajuda o nosso aluno a entender. Quanto menos informação tiver em cada página, em cada folha, mais fácil é do aluno entender. Mais tranquilidade visual, tranquilidade mental a gente dá para o nosso aluno e menos ansiedade a gente gera nele. Uma folha com pouca informação ajuda o nosso aluno a saber exatamente onde o olhinho dele tem que ir. Aqui fica claro onde está o título, o primeiro parágrafo está destacado, o segundo parágrafo está destacado, a história, o diálogo da história está destacado e a questão ela está bem visível lá embaixo. Se a gente olhar de longe, eu não sei se todos vocês enxergam muito bem, eu uso óculos, eu não enxergo tão bem assim não. Se eu olhar de longe, eu consigo entender que numa folha parece que uma atividade com uma questão de 3 alternativas, e na outra folha eu não consigo entender muita coisa, não. Eu não consigo ver se é um exercício, se não é. Isso porque a gente tem uma visão considerada dentro do normal. Imagina um aluno com baixa visão, ou um aluno diagnosticado com um transtorno do espectro autista, ou um aluno com deficiência intelectual, um aluno que tem alguma dificuldade de concentração, algum aluno que tem alguma dificuldade de foco. Esse tipo de abordagem ajuda e muito. E para melhorar isso aqui, para ficar ainda melhor, você podia fazer tudo em caixa alta o texto. Isso vai ficar ainda melhor. Essa é uma dica que eu te dou aqui. Mas aqui foi aplicado minimalismo, não economiza papel. Lembra disso? Minimalismo é o quê? Não economiza papel. Não tem medo de economizar. Gasta papel. Esse aluno merece umas folhinhas, que a gente gaste umas folhinhas a mais com ele. Ele merece. Ele tem esse direito. Que a gente gaste um pouquinho mais de papel com ele. Contraste. O que é o contraste? Poxa, se eu estou falando de palavras destacadas, de verbos destacados, o meu destaque precisa ser só uma linhazinha sutil ali embaixo. Eu não posso fazer um destaque que salte aos olhos, né? E é isso que foi feito aqui. Vamos destacar com vontade o negócio, né? Para quê? Para facilitar o esforço cognitivo do meu aluno. Não precisa ficar procurando, ficar pensando, será que é isso aqui que está destacado ou será que não é? Será que é isso ou será que não é? Será que eu já vi todos ou será que faltou algum? O objetivo da atividade não é o aluno ficar caçando os verbos na folha. O objetivo da atividade é ele identificar o tempo verbal, né? Então, a parte de destacar, de encontrar os verbos destacados não pode ser um desafio. Tem que ser o mais fácil possível para o nosso aluno. Então, destaca com vontade, utilizando, por exemplo, o contraste. Terceiro ponto aqui, alinhamento. Alinhamento é extremamente importante. O nosso olho ele está acostumado a procurar as coisas na página da esquerda para a direita, de cima para baixo. Lembra sempre disso. A gente procura as coisas tanto no computador quanto num livro, a gente primeiro sempre olha lá em cima, da esquerda para a direita, depois lá em cima, de cima para baixo. Olha só a questão número 1 na folha original. Tem a alternativa passado, a alternativa presente, e lá no final tem a alternativa futuro. Se o meu aluno se distrair um pouquinho, ele nem vê a opção futuro lá no final. Ele vai ler a frase e vai olhar passado, talvez ele nem veja presente escrito. E não é porque o nosso aluno não tem a capacidade de resolver o problema proposto. Talvez ele consiga identificar o tempo verbal, porém, a forma como foi entregue a atividade para ele prejudica que ele encontre as alternativas que ele tem direito de ver. Então, alinhamento é o quê? A gente sempre dá preferência para o ponto onde o aluno vai olhar primeiro. Então, se o meu aluno sempre olha da esquerda para a direita e sempre olha de cima para baixo, por que eu vou colocar as alternativas dessa posição? Eu vou colocar uma debaixo da outra e de forma espaçada. Fica muito mais fácil do nosso aluno entender. Olha, parece bobo, parecem pequenos detalhes, mas isso faz toda a diferença, tá? Olha aqui a continuação dessa atividade. Percebe que eu não estou economizando papel aqui. Eu fiz aqui agora a questão 3. A 2 eu pulei porque eu não senti que era necessário a gente falar sobre como, na hora de usar o caderno, está escrito assim na 2. Em seu caderno, reescreva o texto passando os verbos para o presente. Ó, dava para a gente pensar em alguma coisa aqui, para o aluno reescrever o texto. Mas, enfim, isso é uma outra história. Aí a número 3 tem.
Complete as frases usando os verbos que estão entre parênteses, tá? Isso aqui eu estou falando de verbo, gente, mas você pode fazer para qualquer coisa. Qualquer folha que a gente for entregar para o aluno, você pode fazer esse tipo de análise, tá? Aí tem Mariana e Sérgio ontem espaço de patins, só que as opções lá na folha original estão entre parênteses lá no final. Lembra, o nosso olho, ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. E talvez o nosso aluno pule esses parênteses ali, pule o ponto final e lê direto a frase. Por que não? Pode acontecer. Pode acontecer. E não é porque ele não sabe identificar um tempo verbal, nesse caso. É simplesmente porque alguma coisa no texto não ajudou ele a ver que a frase terminou ali. E esse é o objetivo da leitura fácil. Tornar o texto acessível para o nosso aluno. Tornar o texto acessível cognitivamente e visualmente para o nosso aluno. A gente não precisa entender exatamente, Leandro, o meu aluno ele tem algum déficit de atenção, o meu aluno ele tem algum problema na leitura, A gente não precisa entender necessariamente isso para poder facilitar a vida do aluno. A gente pode pressupor que quanto mais legível, mais fácil de ler, mais fácil de entender, mais claro a nossa informação tiver, a informação que a gente entrega para o nosso aluno através da atividade, que é o estímulo que vai levar ele ao aprendizado, quanto mais clara essa informação tiver, melhor para todo mundo. Eu preferiria, pessoalmente, receber a atividade do lado direito do que a atividade do lado esquerdo. Eu ia conseguir fazer ela mais rápido. Ia ser mais fácil para mim entender o que é para fazer. Eu bato o olho e já consigo entender sem nem ler o enunciado. Por quê? Por causa do jeito que ela foi construída. O design dela me permite entender o que é para fazer sem nem ler o enunciado. Porque ela está mais acessível cognitivamente para mim. A outra atividade do lado esquerdo, não. Eu preciso ler, preciso pensar, interpretar para entender o que eu estou... Isso estou falando de mim. Imagina o nosso aluno, não é? E aí, olha só, um exemplo aqui. O que foi aplicado nessa atividade? Vamos lá, do lado direito agora. Foi aplicado o minimalismo? Sim. Por quê? Porque eu coloquei essa questão inteira na página. Proximidade, olha só. Proximidade, repetição e alinhamento. São conceitos maravilhosos. O que é a proximidade? As alternativas referentes à questão A ficam próximas da questão A. As alternativas referentes à questão B estão próximas da questão B. Olha, elas estão próximas. É o conceito de proximidade e espaçamento. O que precisa ficar próximo tem que ficar próximo. E o que não faz sentido ficar próximo, deixa afastado. Dá espaço. Se é uma outra ideia, um outro conceito, uma outra questão, dá espaço. Facilita o olho quando bater entender o que é para fazer. Facilita, quando eu olho aqui essa atividade aí tem no quadradinho embaixo, andaram, andarão. Eu sei que esse andar e andarão está fazendo referência ao A. Automaticamente meu olho já entende isso. Não confunde. Olha só, né? Agora eu vou te convidar a olhar aqui na esquerda, número 3, letra B. Está escrito assim, amanhã 2 grupos de amigos, espaço na piscina do clube. Aí na linha de baixo tem nadarão ou nadaram. E logo embaixo tem a letra C. Um olhar desatento não vai saber se as opções nadarão ou nadaram é referente à letra B ou é referente à letra C. Mas Leandro, é óbvio, está falando de piscina em cima. Tá tudo bem, está falando de piscina em cima. Mas percebe que o nosso aluno precisa ter um olhar atento, precisa ter uma boa memória, precisa fazer uma interpretação. Tudo isso para resolver uma questão que, se fosse escrita e mostrada de uma outra forma, não exigiria tanto recurso cognitivo assim, tanta atenção, tanto potencial de interpretação no nosso aluno. Às vezes, por exemplo, nosso aluno foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, ele talvez não tenha um potencial de interpretação assim tão bom. Talvez ele seja muito literal. E acontece. Então, quanto mais a gente facilitar a chegada da informação nesse aluno, melhor. E eu não estou falando aqui de ajudar ele a responder. Eu estou falando de entregar um material acessível. E aí, o que foi feito? Minimalismo, a gente já entendeu. Proximidade, a gente já entendeu. Repetição. Repetição, ela é maravilhosa. O que é repetição?
repetição e alinhamento. Quando eu vejo a alternativa número A, a alternativa número B embaixo, o meu olho já sabe onde procurar a alternativa número C e a alternativa número D. Por quê? Porque eu estou seguindo um padrão de repetição alinhado, com alinhamento. O meu olho já sabe certinho onde tem que procurar. Não precisa ficar procurando, se esforçando, enfim. É muito mais fácil. Dá para melhorar isso? Dá para melhorar ainda mais isso. Vou te mostrar aqui agora. Aqui é o exemplo anterior, sem ajuda visual, e depois com ajuda visual. O que é ajuda? Aqui, de fato, eu estou ajudando o meu aluno a entender alguma coisa. O objetivo das imagens que a gente colocou aqui no lado direito é ajudar o aluno a entender o significado da palavra que ele vai escolher. Tem andaram e andarão, e na frase está patins. Piscina do clube, tem nadaram, nadarão, aí tem uma pessoa na piscina. Ajudar o meu aluno a interpretar o que ele está lendo. Eu não estou dando a resposta. Eu não estou dizendo para ele o tempo verbal, que esse é o objetivo. O objetivo sempre foi meu aluno conseguir identificar o tempo verbal. Porém, talvez ele não consiga entender o contexto da frase, não consiga entender o contexto da palavra, não consiga encontrar informação na folha, não consiga... o material não ajuda o aluno a entender o que é para fazer. Ele até pode saber sobre tempo verbal. Se a gente fez a avaliação diagnóstica e descobriu que ele está nesse momento da vida dele. Isso é só um exemplo, tá? O tempo verbal. Mas quando a gente entrega coloca uma imagem junto do texto, de forma clara, a gente ajuda o nosso aluno a interpretar aquela informação. E o objetivo de entregar um material para o aluno, né, sempre quando a gente dá qualquer coisa para o nosso aluno, seja um livro, seja uma folha, seja um papel, tudo que a gente escreve e entrega para o aluno é para ele ler e entender. Todo pedaço de papel que a gente entrega para ele tem uma missão, aquele pedaço de papel ali. A missão daquele pedaço de papel ali é conseguir ser entendido pelo aluno. E tudo que a gente puder fazer nesse pedaço de papel de artifício para ajudar esse aluno a entender, ainda mais numa situação de ensino híbrido, quando você não vai estar ali do lado para explicar. Então, esse papel ele precisa ser autoexplicativo. Ele precisa ser muito fácil de entender. Ele precisa ser fácil de entender para o aluno. Precisa ser fácil de entender para a família do aluno. Precisa ser fácil de entender para o irmão mais velho do aluno que pode estar ajudando ele no exercício. Por quê? Porque você não vai estar ali para explicar o que você quis dizer quando você montou aquela atividade. Não vai ter você ali explicando o que você quis dizer. A atividade precisa ser autoexplicativa. Você precisa que, ao entregar essa atividade para outra pessoa, ela consiga entender as ideias que você colocou ali, sem que você dê nenhuma dica. E esse é o grande desafio. E essas dicas que eu estou te dando aqui ajudam bastante. Minimalismo, repetição, vou voltar aqui, proximidade, alinhamento, colocar em caixa alta o texto é outra dica. Não economizar papel. Colocar ajuda visual, se for o caso. Auxilia a compreensão da leitura. E isso são uma das técnicas de leitura fácil. Tá? E dentro de leitura fácil realmente existe um mundo. E isso eu estou falando de técnica para ajudar o nosso aluno a ler, a chegar até o conteúdo. Né? O conteúdo chegar nele. Um conteúdo receptivo. Né? Um conteúdo convidativo de ser lido. E existem outras técnicas para adaptar atividades, muitas outras técnicas que eu falo nos cursos, que não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas a gente estava falando aqui de ensino híbrido. O nosso objetivo aqui é ajudar o nosso aluno a aprender, mesmo que ele não esteja do nosso lado todo o tempo. E a gente vai precisar de ajuda para isso. Quando eu não estiver do lado do meu aluno, quem vai estar? Quem vai ajudar esse aluno? Vai ser provavelmente a família. Vai ser provavelmente alguém da casa desse aluno. E eu chamo isso de rede de apoio. Muitas pessoas não entendem que
A escola tem um papel fundamental, sim, porém, a educação ela continua fora da escola. Né? A gente está acostumado com isso. A gente foi para a escola a vida inteira e a gente sempre trazia para casa o quê? Dever de casa, trabalho para casa, exercício para fazer, trabalho para fazer. A gente sempre tinha atividade para fazer fora da escola. E quando, pelo menos na minha vida, minha mãe sempre me ajudou. Porém, teve determinados momentos que a minha mãe não conseguia me ajudar mais. Teve momentos que eu tinha dificuldade em inglês, porque a escola que eu estudei, inglês, puxava muito para o inglês, era difícil. E aí ela me colocou numa professora particular de inglês, porque ela não dominava o idioma. Teve momentos que a minha mãe viu que eu estava com dificuldade em matemática. E o que eu estava estudando em matemática era difícil, e ela não sabia. Mas ela sabia o que fazer. Ela não sabia resolver, mas ela sabia o que fazer. Ela me colocou numa professora particular de matemática, para mim conseguir desenvolver naquela matéria. Não é porque a escola era incompetente, não é porque a professora não estava dando conta, é porque eu precisava preencher algumas lacunas de matemática que eu não preenchi nos anos anteriores. Que naquele tempo de aulas ali de matemática, eu precisava de algumas horas a mais, por causa da minha necessidade com matemática. E não tem problema. Algumas pessoas vão precisar de algumas horas a mais em determinados conteúdos e outras vão precisar de horas a menos em outros conteúdos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E o nosso aluno é a mesma coisa. Nosso aluno talvez precise de algumas horas a mais em determinados conteúdos. Algumas horas a mais recebendo determinados estímulos. E esse complemento pode ser a família ou pode ser um profissional, até mesmo um profissional de atendimento educacional especializado que atende de forma particular também. Assim como eu tive aula particular de matemática, assim como eu tive aula particular de inglês. O seu aluno ele pode ter estímulos específicos adaptados, estímulos educacionais, de forma particular também, fora da escola, caso a família não consiga fazer isso, a família não entenda disso. Porque, de fato, a gente não pode esperar que a família saiba tudo de matemática, tudo de inglês, tudo de atendimento educacional especializado, tudo de marcos do desenvolvimento, tudo de comunicação alternativa, tudo de Libras, tudo de Braille. Não pode esperar que a família do aluno saiba tudo isso. O que a gente pode fazer, então? Olha, a família precisa participar ativamente das ações desenvolvidas nas unidades escolares. Mas a pergunta central é: quais são os atrativos que a escola proporciona para que isso aconteça? E aqui eu convido você a pensar no seguinte: não, eu tenho que atrair a família para a escola? Ó, a escola ser atrativa, atraente para a família é bom, ajuda bastante, né? Mas não é só isso, não é só atrair eles para a escola. Por quê? Lembra que minha mãe não sabia como me ajudar em matemática? Lembra que minha mãe não sabia como me ajudar em inglês? Ela teve que pagar alguém para ajudar. Mas eu te garanto que, se a escola chamasse ela lá e explicasse para ela o que ela podia fazer para me ajudar, a professora de matemática chegasse assim e falasse: olha, é isso, isso e isso que você precisa estudar com ele. É isso daqui, dessa forma. Eu acredito que ela nem precisaria contratar professor de matemática. Se a professora de inglês chegasse e mostrasse para minha mãe um caminho para me ajudar a aprender inglês em casa, de acordo com o que ela estava ensinando em sala de aula, talvez ela não precisasse pagar uma professora de inglês. E talvez a família do nosso aluno não tenha condição de pagar um profissional especializado para ajudar. Mas talvez ela tenha condição de aprender alguma coisa que vai ajudar o nosso aluno a chegar no estímulo certo em casa. E quem vai ajudar essa família a entender essa coisa que ela pode ajudar o nosso aluno? Nós, os educadores. Então, o educador, ele não só educa o aluno, mas ele pode também educar a família do aluno nas melhores maneiras de ajudar esse aluno a aprender. E claro que para isso acontecer é necessário ter criado um vínculo, ter uma relação de amizade mesmo da família desse aluno com o professor. Eu trouxe aqui 3 ideias para atrair essas famílias para a escola, para que você crie vínculos, crie amizade com eles, para que eles estejam prontos para receber algum conselho seu sobre como instruir melhor esse aluno quando ele não estiver em aula com você. Ouvir atentamente e dar atenção é um dos melhores conselhos que eu posso dar para você. Quando você se dispõe a ouvir o outro,
ouvir mesmo com atenção, com interesse, perguntando interessadamente o que a outra pessoa está falando, aquela pessoa já cria automaticamente um vínculo com você de uma forma. Ela já se achega mais. Fica mais fácil, depois de você ouvir essa pessoa alguns minutos ou até mesmo horas, daquela pessoa aceitar o que você está falando. Promover encontros como esses que vocês estão fazendo aqui, só que para os pais, esses eventos maravilhosos com as famílias seria incrível. Por quê? Porque aproxima, gera conexão. A gente precisa de conexão primeiro, né? Primeiro, eles precisam conhecer a gente, depois eles precisam gostar da gente, só depois que eles gostarem da gente que eles vão confiar no que a gente está falando, e só depois que eles confiarem no nosso trabalho, confiarem no que a gente está falando, que eles vão aceitar algum tipo de instrução. Primeiro eles precisam conhecer a gente, gostar da gente, confiar no que a gente fala, só depois eles vão aceitar algum tipo de instrução nossa. Então, é assim que é o comportamento das famílias. Não é porque eles são bons ou porque eles são maus. É porque eles não passaram em todos esses níveis aqui. E aqui estão algumas dicas de criar esses níveis para a família se achegar. Promover palestras e debates como esse. E, por último, gincana, shows de música, alguma coisa envolvendo o aluno, a criança. Enfim, isso é bom, isso aproxima. Trazer a família é aliada. Ela precisa ser aliada. Porém, talvez ela não saiba disso e não está sendo possível isso acontecer hoje. Mas a gente precisa trazer ela para cá, fazer ela conhecer a gente, gostar da gente, para depois ela confiar na gente e aceitar alguma instrução para estimular esse aluno em casa também. A frase que eu gosto muito: pense neles e junto com eles. Bom, nosso tempo foi embora, eu deixei. Convido vocês aqui a seguir o Instituto Tarde. Eu tenho aula no YouTube, 3 horas da tarde, toda terça-feira. Tem bate-papo comigo no Instagram, todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Então, aqui no nosso Instagram, se você entrar no Instagram, você acha o YouTube, acha o site, acha tudo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta agora. A gente está tendo uns minutinhos, eu queria parar dos 5 minutos, 10 minutos antes. Foi embora. Ótimo, Leandro. Parabéns. Olha só, elogios. E olha que eu insisti para ter perguntas aqui no chat. Olha, insisti, várias vezes coloquei perguntas aqui. Tem uma pergunta que diz assim, ó: dicas para aluno não verbal. Teria algumas dicas? Sim, usa dica visual. Usa recurso visual o tempo todo. O ideal seria esse aluno aprender a se comunicar através de uma intervenção utilizando comunicação alternativa ou comunicação ampliada. Mas se você olhar a essência lá da comunicação alternativa, é o uso de ajuda visual, é o uso de imagens. Então, se você não sabe exatamente como conduzir uma intervenção de comunicação alternativa, utiliza imagens para apoiar toda a sua comunicação com o aluno. Toda vez que você falar com o aluno alguma coisa, qualquer palavra que seja, tenta mostrar uma imagem daquilo ali para ele. Isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Eu preciso que ele sente na cadeira. Senta na cadeira. Vou ficar falando, senta na cadeira. Senta. Mas só que ele não desenvolveu a comunicação de forma oral ainda. Talvez ele realmente não consiga entender o que você está falando para ele. Então, se você mostrar a imagem de uma pessoa sentada na cadeira, senta na cadeira, e falar senta na cadeira, talvez fique mais fácil. Você oferece um nível de ajuda para esse aluno, uma ajuda visual. Existem outros níveis de ajuda. Por exemplo, a modelagem. O que é a modelagem? Eu estou falando para o aluno, senta na cadeira, e ele não senta. Aí eu mostro a imagem de uma criança sentada na cadeira, aí ele não senta. Aí eu vou e falo assim, aluno, com todo carinho, todo respeito, né? Olha, senta na cadeira. Eu vou e sento na cadeira. E aí eu levanto. Aí você precisa sentar na cadeira. Aí, é para sentar na cadeira. Ele vai, copia o seu movimento. É modelagem, é outra técnica. Mas é uma técnica o quê? Visual. Você faz para o aluno ver. Né? Então, utilize adaptações, ajudas visuais à vontade com esses alunos. Ótimo, obrigada, Leandro. Eu vou te passar aqui, ó, o pessoal colocando. O Instituto ITARD é ótimo, as lives do Leandro são enriquecedoras, já disponibilizaram os links de várias lives, sou inscrita no Instituto, aprendi muito desde o ano passado, muito bom.
Que maravilha essa oficina, parabéns, Leandro. Tô dando um feedback, Leandro. Tá? Adorei. Aqui agora. Isso, adorei. Obrigado, gente. Você preparar uma aula, verdade. Enfim, vários assim, elogios no chat para você, né? Então, de antemão, eu já quero te agradecer. O tempo é curtinho, parece que passou muito mais rápido do que passa normalmente, porque a tua fala foi realmente impactante, né? Atingiu o objetivo que era realmente as atividades adaptadas para alunos com deficiência, né? E acredito assim, que aqui nós temos professores de salas de recurso, professores do regular, gestores escolares, professores da escola de autistas, que nós temos uma escola aqui em Passo Fundo. Então, realmente, assim, todas essas dicas que você nos falou, clareou muitas possibilidades de trabalho, de adaptação de materiais, de adaptação de aula, de adaptação de atividades, e isso vai facilitar, sim, a vida do nosso aluno, que é o nosso objetivo primordial, né? Fazer com que esse nosso aluno aprenda, porque toda pessoa aprende, depende da intervenção correta, e isso nos clareou, assim, perfeitamente. Vamos continuar com as nossas trilhas pedagógicas agora durante o ano, e gostaríamos de contar muito com o teu auxílio nessas trilhas pedagógicas. Então, vamos te chamar outras vezes para nos fazer essas falas brilhantes que você fez agora. Certo? Eu fico muito feliz de poder ajudar. Obrigado. Pessoal, eu quero agradecer vocês, né, vocês professores que se dedicaram a esse tempo, né, ouvir a fala da educação especial, que, na verdade, é algo bem pertinente, porque vocês sabem que a nossa rede está com um grande número de crianças com deficiências já laudadas, fora aquelas que não têm o laudo. Então, eu acredito, assim, que todas esses palestrantes que estão vindo compartilhando seus conhecimentos vão fazer com que a gente consiga, sim, realizar um trabalho diferenciado, um trabalho utilizando esses conhecimentos que vocês já têm, com esses conhecimentos desses profissionais que estão vindo aqui colaborar conosco nessa formação. Então, a gente agradece imensamente a participação de todos, agradece o Leandro pela disponibilidade, que a gente sabe, assim, ali para nos comunicar, Leandro, entre eu e você foi difícil também, né? A gente sabe que o Leandro é bem ocupado, muito ocupado, essa horinha dele aqui, para nós valeu ouro, mas para ele também vale ouro nas atividades dele. Então, muito obrigado mesmo, Leandro. Não sei se você gostaria de deixar uma mensagem final. Vamos continuar tendo contato pelas redes sociais, gente. É muito bacana, a gente tem a nossa comunidade é maravilhosa. Vocês são os professores preocupados com a educação inclusiva aí de Passo Fundo, só que vocês não estão sozinhos no Brasil nem no mundo. Tem tanta gente maravilhosa para a gente conhecer, fazendo um trabalho magnífico também, igual a gente, ou pessoas que vão se inspirar no nosso trabalho aqui, que a gente acha que nem está tão bom, mas só que lá está pior, e vão ajudar outras crianças também. Então, vamos nos unir. Essa é a mensagem. Perfeito. O nosso secretário de Educação está presente aqui. Adriano, gostaria de fazer uma fala? Na verdade, bem rápido, né, Simone? Aproveitando que tem um grande número de colegas aqui das salas de recurso, né? A Simone tem sido... Antes de mais nada, né, Leandro, muito obrigado. Eu não tive a oportunidade de escutar todo o tempo, mas só pelos comentários já diz muito sobre o que aconteceu aqui hoje, tá? Eu quero só, então, parabenizar, Leandro, agradecer a vocês pela participação, dizer que vocês têm aqui na Secretaria Municipal de Educação uma guerreira das salas de recursos, que é a Simone, né? E a gente está trabalhando no sentido de qualificar ainda, criar melhores condições para que a gente possa incluir ainda mais essas crianças, tá bom? Muito obrigado, um bom trabalho a todos vocês, e eu só espero que que a gente possa se encontrar outras vezes para discutir essas questões, Leandro. Ninguém mandou tu se disponibilizar, ou seja, nós vamos atrás de ti mesmo, e só reforçar a importância que a gente possa estar juntos hoje, no encerramento da semana, às 2 horas, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Adriano. Obrigado, Simone. Pessoal, muito obrigada. Conto com a participação de vocês agora até o final do evento, que termina hoje à tarde. Tá? E obrigada mesmo pela participação de todos. Um grande abraço e obrigada, Leandro. Tchau. Obrigado, gente. Abraço. Beijo, Simone. Obrigada. Bom dia.